Muito bem, pessoal. Agora vamos ver os últimos critérios que eu uso, certo? Vamos lá, voltar para a planilha do Excel. São essas três últimas aqui, que também são muito simples, muitos de nós também usamos elas, certo? Que são a quantidade de números ímpares e a quantidade de números pares dentro dessa sequência aqui da primeira parte, do 1 ao 10. Uma coisa que a gente tem que ter atenção é o seguinte: quando a gente trabalha com todos os 25 números, a quantidade de números ímpares e a quantidade de números pares vai dar 15, certo? Então, se a gente tem, por exemplo, isso eu estou falando de todos os números, não só do 1 ao 10. Se a gente está trabalhando do 1 ao 25 e a gente tem 8 números pares, a gente vai ter 7 números ímpares, porque um vai somar com o outro, certo? Quando a gente descobre um, a gente tem o outro obrigatoriamente. Se a gente tiver 10 números pares, vai ter 5 números ímpares e por aí vai, certo? Quando a gente trabalha com os 10 primeiros números, isso não vai acontecer. Por quê? Por causa que, às vezes, vai ter quantidades diferentes, né? Nas vezes que a gente tem aqui, tem quantidades diferentes de números. Por exemplo, vamos analisar aqui o último caso. Ó. Bom, já falei que aqui são os números ímpares, né? A quantidade de números ímpares e a quantidade de números pares que apareceram aqui na sequência. Por exemplo, aqui nessa última sequência apareceram de ímpares o 1, o 3 e o 9, certo? E de pares, o 2, o 4 e o 10. Nesse caso aqui, 3 e 3. No caso anterior, a gente tem também 3 pares, mas não temos a mesma quantidade de números ímpares, certo? Aqui repetiu, aí coincidiu, e aqui não, certo? Isso por quê? Por causa que nós temos menos números, né? Então, a quantidade aqui foi de 4, então foi 3 e 1. Aqui na quantidade foram 6, foi 3 e 3, certo? Então, simples da gente analisar, né? Aqui a quantidade de números ímpares, nesse caso aqui, foi só o 5 que saiu de ímpar, e pares todos os outros, né? O 2, o 8 e o 10. E por aí vai. A gente pode analisar, ó, e pode constatar que a quantidade de números ímpares e a quantidade de números pares, eles giram em torno de 2 a 4, né? Ó, tem um 5 aqui, tem um aqui, mas não é muito comum. E os dois apareceram nos ímpares, certo? Não é muito comum. Uma coisa que a gente tem que ter atenção também é que quando a gente trabalha com todos os 25 números, a gente tem um número ímpar a mais. Nós temos 13 números ímpares e 12 números pares. Quando a gente trabalha com a primeira parte só, que são os 10 números, a gente tem a mesma quantidade. Então aqui tende a ser mais equilibrado do que o jogo inteiro, certo? Quando a gente trabalha com o jogo inteiro, tende a dar um aumento, os ímpares serem um pouquinho maiores, porque tem um número ímpar a mais do que o par, certo? E aqui o SM é a soma dos números. Por exemplo, nesse sorteio aqui, no último concurso, se a gente somar saiu 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Se a gente somar 1 com 2, 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10, com mais 9, 19, com mais 10, 29. É a soma dos números aqui, certo? O que eu costumo fazer aqui, ó, com a soma? Eu costumo ver a quantidade de tempo que ela demora para aparecer. Por exemplo, ó, o número 29 ó, faz um tempão que não aparece. Então, eu elimino uma sequência de números. Depois eu vou explicar com mais calma na hora que eu for mostrar a maneira que eu efetivamente trabalho. Certo? Então, esses são todos os critérios que eu uso para eliminar os números, as possibilidades tanto na primeira parte, na segunda parte, quanto na terceira